Charles sempre acreditou que aquela conversa podia esperar. Não porque não fosse importante, mas porque parecia difícil demais para hoje. Havia dias cheios, noites cansadas e uma sensação confortável de que o tempo estava do lado dele. Depois eu falo, pensava, quando as coisas estiverem mais calmas. O adiamento virou hábito, um hábito silencioso, quase educado. Nada explodia, nada parecia errado. A relação seguia existindo, sustentada por rotinas e pequenas gentilezas. Mas entre uma semana e outra, cresciam palavras não ditas, perguntas engolidas, sentimentos estacionados no depois. Charles não percebia, mas cada adiamento era uma escolha. Não uma escolha contra alguém, e sim contra o agora. Porque algumas conversas não pedem um momento perfeito, pedem presença. E quando são empurradas para frente, não reclamam, apenas esperam. É assim que o silêncio começa, discreto, justificável e perigosamente confortável. Quase ninguém percebe quando ainda daria tempo. Esse é o perigo, silencioso demais. Se você sente que essa história se parece demais com algo da sua vida, fique, inscreva-se no canal e continue ouvindo. Alguns silêncios só fazem sentido quando são atravessados juntos. Charles era uma pessoa comum. Nada em sua vida indicava grandes rupturas. Ele trabalhava, cumpria horários, respondia a mensagens importantes e ignorava as que pareciam delicadas demais. Para ele, ser responsável era manter tudo funcionando, evitar conflitos, preservar a estabilidade. Ele confundia a paz com a ausência de tensão e, por isso, acreditava que o silêncio era uma forma de cuidado. Quando algo incomodava, Charles pensava antes de falar, pensava de novo e depois decidia deixar para depois. Não queria piorar as coisas, não queria dizer algo errado, não queria abrir uma conversa que talvez não soubesse fechar. O problema é que algumas conversas não precisam de fechamento, precisam apenas de espaço. Enquanto ele aguardava o momento ideal, a vida seguia, sem avisos, sem pausas dramáticas. E foi assim que o adiamento se tornou parte da identidade dele, algo invisível, mas constante. Com o passar dos anos, Charles começou a confundir controle com tranquilidade. Enquanto não falava, nada mudava. E enquanto nada mudava, ele acreditava estar protegendo a relação. Havia momentos em que a coragem quase aparecia. Uma pausa mais longa na conversa, um olhar que pedia algo além do óbvio, um silêncio que não era confortável, apenas cheio. Nesses instantes, Charles sentia o impulso de falar. Não para acusar, não para vencer, mas para existir por inteiro naquela relação. Ainda assim, ele recuava. Convencia-se de que não era o dia certo, de que o outro estava cansado, de que ele mesmo não tinha organizado bem os pensamentos. A coragem, para Charles, parecia algo que precisava estar completa antes de ser usada, como se fosse necessário entender tudo, sentir tudo, prever tudo. E enquanto esperava por essa versão ideal de si mesmo, continuava em silêncio. O tempo avançava sem pressa. Datas passavam, momentos se acumulavam e a conversa permanecia suspensa, como uma porta que nunca se abria nem se fechava. Charles não percebia que o silêncio também comunicava. Ele dizia, não agora, repetidas vezes, e toda repetição criava distância. O dia começou como qualquer outro. Nada no ar indicava que algo estava prestes a mudar. Charles seguiu a rotina com a mesma atenção automática de sempre, acreditando que o mundo continuaria obedecendo ao ritmo que ele conhecia. Foi então que o telefone tocou. Não com urgência, não com desespero, apenas tocou. A notícia veio em poucas palavras, claras demais, definitivas demais. A conversa que Charles vinha adiando por anos não era mais difícil, era impossível. Não houve tempo para ensaiar frases, não houve espaço para corrigir o passado. As palavras que ele guardou, esperando o momento certo, perderam o destino. O que mais o atingiu não foi o choque imediato, mas a rapidez com que tudo se encerrou. Nenhum aviso prévio, nenhuma segunda chance anunciada.
Charles percebeu ali que o tempo nunca esteve do lado dele, ele apenas parecia paciente. O arrependimento não chegou de uma vez, ele se infiltrou na rotina, disfarçado de normalidade. Lugares comuns ganharam peso, horários despertavam lembranças, frases nunca ditas começaram a ecoar, não como diálogo, mas como ausência. Charles entendeu que o arrependimento mais difícil não nasce dos erros, mas das omissões prolongadas. O silêncio que antes parecia escolha tornou-se companhia, e foi convivendo com ele que Charles aprendeu algo tarde demais. Esperar não é o mesmo que respeitar o tempo. Algumas conversas não precisam ser perfeitas, precisam apenas de existir. Talvez, enquanto ouça essa história, você tenha pensado em alguém, uma conversa pendente, uma frase guardada. Quase todo mundo tem um depois, mas nem todo mundo percebe quando o depois deixa de existir. Talvez você ainda tenha tempo, talvez a conversa ainda seja possível, e essa pode ser a diferença entre carregar um arrependimento ou apenas a memória de ter tentado. Se este vídeo encontrou você em silêncio, fique, inscreva-se no canal. Aqui a gente dá voz ao que costuma ficar guardado. E se puder, não espere o silêncio decidir por você. Algumas conversas não precisam de heroísmo, precisam de presença.